Bom, o meu interesse pelo tema da ditadura militar brasileira, ele começa, na verdade, um pouco pela lateral, assim, pelas margens. Porque em 2008 eu estava fazendo uma graduação em jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina e eu propus como pauta do nosso jornal laboratório a possibilidade de entrevistar pessoas para os 40 anos de 1968. Eu, na época, estava um pouco. Não era só apaixonada pelo tema, eu acho que eu estava um pouco obcecada pelo tema. Eu tinha lido o livro Reportagem do Zônia Ventura, 1968, o ano que não terminou, e comecei a ler muitas outras coisas sobre o tema, outras reportagens e tudo mais. E quando eu fui executar a pauta para o Jornal Laboratório, junto com outros colegas, a gente se deparou com a história de uma pessoa incrível, uma catarinense, a Derlei Catarina De Luca. Ela nasceu no sul do estado. Na época, em 1968, a Derlei já era uma militante no movimento estudantil da Universidade de Santa Catarina, e ela foi uma das representantes, acho que uma das únicas representantes no Congresso de Biúna, enfim. E a Derlei teve uma história incrível, assim. Eu fui entrevistá-la, então, 40 anos depois desse início, que no ano de 68 para ela também foi o início de um período grande de clandestinidade, porque ela entra na clandestinidade em 68 e volta a poder assumir o próprio nome só em 79 com a lei da anistia. E aquela mulher fantástica, mas que tinha sofrido tanto, passado por tanta coisa horrível também, e tantas dificuldades e tantos problemas e, enfim, todo aquele autoritarismo na sua pior versão, eu acho, que tinha sido infringido a ela, não tirou o brilho dos olhos que ela tinha quando ela falava sobre a necessidade da atuação política, da luta pelos direitos humanos e, nesse caso da ditadura, na luta pela memória, verdade e justiça de transição. Bom, a partir daí, muitos anos depois, eu volto para a universidade para trabalhar com a questão da ditadura militar na representação literária. Eu comecei com esse projeto, agradeço muito ao meu orientador da época, o professor Paulo César Tomás, e a todos os professores do grupo de estudos em literatura brasileira contemporânea, porque eu tive o acesso a muitas e muitas ferramentas para análise e interpretação que olha para tentar entender o que essas narrativas publicadas após o ano de 2010 estavam tentando contar sobre a ditadura militar brasileira. Eu fiz um recorte de 9 obras que tratavam como foco central sobre a ditadura militar brasileira, e ali eu tive uma certa decepção, porque em muitas dessas obras eu via quase que uma melancolia de uma parte desses narradores, em que essa dor e essa tragédia da ditadura militar foram tão grandes, mas que também estavam enterradas nesse passado, assim, e ao mesmo tempo outras narrativas que propunham a ideia de que aquele período foi uma espécie de guerra civil que o Brasil viveu, onde a dicotomia militares e militantes estariam cada um no seu lado vivendo essa guerra, e que foi o papel que o Brasil cumpriu, entre aspas, no contexto internacional da Guerra Fria, mas que era um passado que já aconteceu e deveria ser enterrado, e agora era um documento das páginas da história, não mais uma discussão que estaria conversando com o presente. Por outro lado, inúmeras narrativas que tentavam problematizar essa perspectiva dicotômica dos militantes e militares, tentando mostrar ao máximo o quanto a ditadura foi esse terrorismo de Estado que atingiu a sociedade como um todo, dos seus aspectos mais diferentes, desde a questão política em si, a questão econômica, os projetos econômicos, a questão cultural,
e a toda uma sociedade opressora que se instalou no país durante aqueles anos e que não necessariamente terminou com a redemocratização formal a partir de 1986, nem mesmo com a Constituição de 88, devido a todos os acordos que foram feitos e que na época se dizia era necessário para essa coalizão, para poder virar a página. Na verdade, essa página não pode ser virada, porque a verdade ela não foi contada, os desaparecidos continuam desaparecidos e os arquivos do Exército continuam não acessíveis, porque mesmo na Comissão Nacional da Verdade, muita coisa também não foi aberta, muitos arquivos não foram abertos, não foi possível, também ali foi necessário essa negociação novamente, digamos assim, para poder apaziguar essa situação e fingir que essa violência toda não continua ainda e que essa cicatriz, que essa ferida nacional ainda continua aberta. Então, essas narrativas traziam uma visão muito mais problemática dessa ditadura que ainda se faz muito presente, ainda conversa muito com essa realidade, mesmo nos anos pós-2010. A partir disso, no meu doutorado aqui em Milão, o meu orientador daqui, o professor Vincenzo Russo, me indicou uma ideia de trabalhar a partir do romance ensaio, como ele chama, o romance K, do autor Bernardo Kuczynski, com vários aspectos que essa obra traz que são muito interessantes. E aí uma delas me chamou muito a atenção, que é uma maneira que o Kuczynski ele não vê o Brasil como uma política de memória insuficiente. Ele, na verdade, determina que no Brasil nós não temos uma política de memória sobre a ditadura militar. Ele chama essa questão toda de como o Brasil lida com a ditadura, mas ele faz, inclusive, referências em outros livros, com uma questão maior, não é? Que o Brasil, na verdade, é um país, é uma nação que sofre de um grande mal de Alzheimer. E eu resolvi adotar essa metáfora da doença, o mal de Alzheimer, para tentar ler essa situação da representação da ditadura militar brasileira a partir do próprio projeto literário que o Bernardo Kuczynski constrói nos seus 6 romances, mais um livro de contos, onde na maior parte deles a ditadura tem um foco, é um dos focos principais, em alguns outros ela está sempre ali, é um fantasma e um contexto constantemente presente. Tem algumas palavras que a pesquisadora e professora Regina Dal Castanho publicou no livro O Espaço da Dor, ainda em 1996, que eu acho que explicam muito bem o porquê a gente deve continuar falando sobre a ditadura e porque esse tema ainda é muito necessário e muito presente. Eu queria ler aqui para vocês um trechinho que, inclusive, eu usei como abertura da minha dissertação de mestrado. Eles permanecem aí, sorrindo, em reuniões regadas a bom uísque, sorrindo, diante das câmeras de televisão, sorrindo, de terno e gravata, sorrindo. Parecem felizes, diriam uns. Estão de bem com a vida, pensariam outros. Tem belas lembranças, concluíram então. Sem dúvida. Cada vez que um deles se olha no espelho, preparando-se para aparecer em público, uma súbita alegria o invade. É um homem impune e sempre que lembra disso ele sorri. Sorri diante do nosso esquecimento, sorri diante da perplexidade daqueles poucos que ainda se recordam, que ainda sofrem. Sorri por todos os sorrisos que roubou. Sim, eles permanecem aí e celebram a nossa indiferença, a nossa curta memória, mas ainda é cedo demais para esquecer, e o sorriso deles é a prova disso. Enquanto vamos levando nossa vidinha de todos os dias, preocupados com o preço da gasolina e a violência das grandes cidades, eles andam pelas ruas, vão ao cinema, frequentam restaurantes,
assombram suas vítimas. Que imensa ilusão pensarmos que estamos em segurança enquanto eles sorriem. Se ainda não podemos fazer alguma coisa, temos ao menos a obrigação de não esquecer. E aí eu me lembro só de uma frase, de uma conversa que eu tive com um ex-desaparecido político da Argentina. Ele foi um preso e ficou desaparecido por um tempo e depois voltou. Foi libertado e hoje é professor de uma universidade norte-americana. Fernando Reati. E ele tinha dito em uma entrevista que eu li, dizendo que para ele essa questão do nunca mais é uma coisa completamente utópica, porque esse nunca mais acaba. Ele não é nunca mais. A situação do autoritarismo, ele volta com roupas novas, às vezes em outros lugares, mas que é muito difícil a gente acreditar que nunca mais aquilo vai acontecer. Até diante dos fatos, ele deu a entrevista dizendo: olha, apesar de eu trabalhar muito com essa questão da memória, todo o meu histórico político, mas acreditar nessa situação de que nunca mais vai acontecer não é verdadeiro, é muito utópico, talvez não vá acontecer aqui, no caso na Argentina, mas ele pode acontecer em outros lugares ou pode voltar de outras formas. Então, por que? Eu perguntei aí, numa conversa que eu tive com ele em outubro do ano passado, eu perguntei, sim, mas então, por que a gente continua trabalhando sobre isso, falando sobre isso, buscando essa memória, essa problematização, esse discurso ético em todas essas narrativas? E aí ele me disse assim, olha, porque as coisas nunca voltam iguais e porque a gente já vai ter aprendido centenas e milhares de lições de resistência, ou como resistir, ou como se tratar, porque ele falou em resistências e terapias para toda essa violência. E aí eu acho que é isso. A gente precisa continuar falando sobre o que foi a ditadura militar, precisa buscar essa memória, porque é também uma memória sobre aquela resistência política, aquela militância, aquele desejo de direitos humanos que foi completamente assassinado naquela época, mas que a gente não pode desistir daqueles projetos todos, eu acho, no geral. São resistências e são terapias, como falou o professor Reati. É isso.